Olá, boa noite. Começa agora o ICL Notícias, segunda edição desta terça-feira, dia 21 de março de 2023. Veja agora os destaques do programa. Lula faz as malas para a China. Na bagagem, o projeto do arcabouço fiscal. Sem papas na língua. Presidente bate forte na política de juros altos. Só quem concorda com os juros altos é o sistema financeiro. Bíblia, joias e eleitoras. Ex-primeira-dama Michele entra de vez na política partidária. Né, Damares Alves? O fechamento do mercado financeiro com Débora Maganha. E a opinião de Chico Sá, César Callejon, Guga Noblat, Chico Alves e do deputado Glauber Braga sobre os principais temas do dia. Quantas vezes eu deitava naquela cama e ficava de barriga para cima, olhando o teto. Olá, boa noite. A Bela Vista do Paraíso, no Paraná, Salvador, Bahia, Porto Alegre, Curitiba, o sul do Brasil em peso aqui, conectado no ICL, segunda edição. Boa noite para você. Boa noite, Chico Sá. Boa noite, César Callejon. Tudo bom? Que maravilha. Boa noite, Ru. Boa noite, Chico. Boa noite, camarada. Boa noite, comunidade ICL. Um prazer estar com vocês. Boa noite, Guga Noblat, diretamente do Distrito Federal, Ponte Aérea. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Rô, boa noite, Chico, boa noite, meu querido Callejon e essa audiência maravilhosa. Boa noite, Guga. Meninos, boa noite. O assunto do dia só pode ser um, né? A entrevista do presidente Lula hoje para o 247 e temos vários destaques dessa entrevista, né? Foi muito bacana, Lula chorou, Lula, né? Abriu o coração, na verdade, ele estava bem à vontade ali, né? Desabafou, deu uma... sua cutucada habitual nos juros. Deu para dar todos os recados possíveis, né? Eu acho que sim, acho que foi uma entrevista bastante produtiva, teve aí questões importantes, ele se permitiu se emocionar, tem uma série de coisas que são extremamente dolorosas, mas eu também acho que muitos pontos que foram fundamentais, sobretudo no que diz respeito à taxa de juros, a gente viu aí na escalada, sobretudo a própria viagem para a China, o arcabouço fiscal, ele pontuou de uma forma muito clara que o Haddad precisa estar em solo brasileiro para defender a proposta que será apresentada, e a gente viu, né, Noblat, teve aí um destaque para um tal de ex-juiz aí, que a coisa subiu um pouco, né, o calor da temperatura ali, né? A gente Deixa eu fazer o seguinte. Lula de fato se abrir ali, né? Vai, mostra. Desculpas, Guga. Deixa eu chamar o nosso convidado, perfeito, o Glauber Braga, bom, que é deputado federal pelo PSOL, que já está na ponta da linha aqui. Oi, Glauber, boa noite. É um prazer receber você aqui no segunda edição. Boa noite, prazer é todo meu. Que bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Boa noite, querido. Maravilha, bom, obrigado, como estávamos comentando, hoje o presidente Lula deu uma longa entrevista para a TV 247. Ele disse que o arcabouço fiscal, ou a regra de gastos do governo, só será anunciado depois da volta da viagem dele da China, na próxima semana. Lula voltou a criticar os juros altos e o presidente do Banco Central, só que desta vez sem citar o nome dele. Vamos dar uma olhada e a gente volta a conversar. Acho absurdo, de verdade, a taxa de juros está a 3,75, no momento em que a gente tem o juro mais alto do mundo, sabe? No momento em que não existe uma crise de demanda, não existe excesso de demanda, ou seja, nós ainda temos 33 milhões de pessoas passando fome, nós temos desemprego crescendo, a massa salarial caindo. Só quem concorda com os juros altos é o sistema financeiro. Ninguém pode tomar dinheiro emprestado a 3,75 com juro real de 8% se você descontar a inflação. A gente só vai poder mudar o Banco Central daqui a 2 anos. Eu tive o Meirelles como presidente do Banco Central há 8 anos e o Meirelles teve muita autonomia. Eu, sinceramente, acho que o presidente do Banco Central não tem compromisso com a lei que foi aprovada de autonomia do Banco Central. A lei diz que é preciso cuidar
da responsabilidade da política monetária, mas é preciso cuidar da inflação também, é preciso cuidar do crescimento de emprego, coisa que ele não se importa. O que nós temos que ter certeza é que é irresponsabilidade do Banco Central manter a taxa de juros a 3,75. Bom, Lula disse isso no mesmo dia em que começou a reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, que deve anunciar amanhã sua decisão sobre as taxas de juros. Glauber, você acha que o presidente Lula tem como ganhar esta queda de braço com o Banco Central? Tem que ganhar, é uma necessidade política que se impõe. Agora, a gente precisa, na verdade, ganhar fôlego para que o bolsonarista saia do Banco Central. Ficar dependente exclusivamente de uma regra que garante autonomia ou independência para o banco, esperando só o mandato dele acabar, é a convicção de que ele vai estar lá para desempenhar o papel para o qual ele foi designado, que é defender os interesses do sistema financeiro, mais especificamente do rentismo. Então, acho que a gente precisa ampliar a nossa mobilização por um processo, sim, de revogação da autonomia ou independência do Banco Central. E do mesmo jeito que fizeram isso através de uma proposta votada na Câmara dos Deputados, uma nova proposta pode ser colocada em discussão para a revogação daquilo que foi aprovado pelo governo de Jair Bolsonaro junto com Arthur Lira. A pergunta que vem em seguida, e que deve ser feita mesmo, é: existem condições nesse parlamento, com a correlação de forças que está lá, de que uma revogação como essa venha a ser aprovada, se mantiver exclusivamente aquilo que são as articulações de Lira, Centrão, extrema-direita? Evidentemente que não. Agora, uma matéria como essa, que está no núcleo, está no centro das decisões econômicas que têm que ser adotadas no Brasil, não podem ficar restritas as suas discussões exclusivamente ao espaço de natureza institucional. Essa tem que ser uma discussão nacional. E para que essa discussão seja nacionalizada, a presidência da República, o governo Lula, tem que ter a possibilidade e tem que estabelecer como prioridade política fazer essa discussão para além dos marcos que vão estar sendo impostos pela chantagem permanente do Lira, que se posiciona como um gerente dos interesses difusos do Centrão, por um lado, mas como um interlocutor permanente dos interesses do mercado financeiro, do rentismo de outro. E não esconde isso. O tempo inteiro se gaba das relações que tem com o sistema financeiro, com o banqueiro X, com o banqueiro Y. Então, há uma necessidade de revogação daquilo que foi aprovado no governo de Jair Bolsonaro. Mas uma disputa como essa, se for a frio ou só dependendo das relações institucionais existentes, a gente não consegue vencer se não houver um amplo envolvimento da população brasileira compreendendo e participando do que está acontecendo. Porque a gente teve, ao final do governo de Bolsonaro, mais de 100 milhões de pessoas passando por algum tipo de insegurança alimentar. Isso é resultado direto da política econômica que foi imposta. Então essa é a agenda central que a gente precisa trabalhar e que precisa, sim, eu concordo plenamente com o presidente da República, com o presidente Lula, denunciar a taxa de juros nessa altura, enquadrar o presidente do Banco Central e dar um passo além, trabalhar efetivamente por um processo de revogação dessa independência para os banqueiros. Agora sim, Guga Noblar. Mas você acha, Glauber, que a única maneira do Lula vencer essa queda de braço é retirando o Roberto Campos, ou há um caminho do meio onde ele possa, com ainda a independência do Banco Central, conseguir baixar os juros? Enfim, há algum caminho do meio, ou a queda de braço só é vencida se ele realmente derrubar o Campos? Eu não vejo, Guga, caminho do meio, porque, de fato, o que está em jogo nessa história é um presidente indicado do Banco Central que está ali exatamente para fazer isso. Se você for conversar com esse Campos Neto,
ele vai dizer que as medidas que estão sendo adotadas por ele são as medidas corretas, que ele precisa fazê-lo para manter um cenário de estabilidade macroeconômica, porque se o Brasil não fizer, vai ser gerador de inflação. Aquela cantilena que nós já conhecemos bem e que está estruturada numa visão política de mundo e numa visão econômica que é de privilégio prioritário para os rentistas e para o sistema financeiro, de onde ele é oriundo. Então, ele não vai deixar de dar cumprimento a esse papel se mantiver à frente do Banco Central. Essa é a verdade. Então, se isso não se torna uma disputa de natureza nacional, envolvendo o povo e mostrando o que está em jogo, com o bolsonarista boicotando o governo federal na sua política econômica, ele vai se sentir confortável para lá continuar exercendo esse papel. Ele está lá para isso. Então, eu sinceramente não acredito nesse meio termo. Acho que ele tem que sair do Banco Central, tem que se criar um debate nacional pela revogação da independência ou autonomia do Banco Central e o governo ter a liberdade de fazer a indicação de um presidente do Banco Central que possa ser alguém que esteja, de alguma forma, relacionado à política econômica que venceu eleitoralmente de Bolsonaro em 2022. Eu não acredito numa outra alternativa que seja conciliada com ele, porque ele não quer essa conciliação, inclusive. Ou seja, o presidente do Banco Central, o Campos Neto, se você dialogar com ele e ver as entrevistas que ele deu, ele não se dispõe a um processo de conciliação ou compatibilização de interesses, ou seja, ele vai tentar estabelecer essa política como prioritária. Aí, quando ele falar em compatibilização de interesses, chegando nesse meio termo, o que ele vai propor? Aí ele vai trazer aquilo que eles estão chamando das âncoras fiscais. O que são as âncoras fiscais que vão ser pretendidas ou impulsionadas pelo presidente do Banco Central? Detonar o Estado brasileiro nas suas garantias sociais. Uma reforma administrativa recauchutada, com algumas diferenças daquela que Bolsonaro já queria aprovar, mas na essência com o mesmo viés, que é desmontar o Estado brasileiro para ampliar a participação do setor privado. Ele está lá exatamente para fazer isso. E aí, como é que a gente fica nessa história? Se mantém uma política de juros altos, de ataque ao serviço público, não tem recurso, não tem orçamento para poder atender as demandas sociais, se gera uma frustração da expectativa da mudança necessária que foi a saída de Bolsonaro e que todos nós lutamos por ela. Então, acho que os ataques e o enquadramento ao que é essa representação de pseudo-autonomia do Banco Central, acho que é uma agenda política central que se impõe. Não acredito nesse meio termo. Glauber, e de alguma forma você tangenciou nessa tua resposta a minha próxima pergunta, que é o seguinte: você acredita que a política monetária está sendo utilizada de forma deliberada contra o atual governo federal? Você acredita que existe deliberação? Eu fiz essa pergunta, por exemplo, para o André Roncaglia ontem, e ele me disse que parece que não, que as pessoas acreditam efetivamente nesse tipo de fórmula. Como é que você sente essa questão? Te parece que existe deliberação na forma como a política monetária está sendo articulada? É porque são interesses bastante antagônicos, né? Se você pergunta ao Roberto Campos Neto se ele está fazendo aquilo que considera o correto, ele vai dizer que sim. Mas para atender prioritariamente a que interesses? Se você diz ao Roberto Campos Neto que tem mais de 100 milhões de pessoas no Brasil durante o governo Bolsonaro que passaram por algum tipo de insegurança alimentar, ele não vai se mexer ou se movimentar por isso. Isso para ele não faz uma diferença que sensibilize o presidente do Banco Central para fazer uma alteração de política. Vamos fazer aí uma avaliação do que foi o primeiro governo Lula e o primeiro governo Dilma. Lula, quando assume em 2003, teve superávit primário. 2004, superávit primário. 2005, superávit primário. 2006, superávit primário. 2007, superávit primário. 2008, superávit primário. Aí vem depois a Dilma. 2009, superávit primário. Dilma, 2010, superávit primário.
2011, superávit primário. 2012, superávit primário. 2013, superávit primário. 2014, aí que empatou a conta e não teve superávit primário. E apesar disso, apesar de toda essa movimentação que nós do PSOL, inclusive, fomos críticos e contrários a essa necessidade de existência de superávit primário, o senhor Campos Neto, os Paulo Guedes da vida, não tiveram nenhuma dificuldade em procurar enquadrar o governo Lula, dizendo que todas as mazelas que estavam acontecendo no Brasil foi por um desequilíbrio ou descontrole das contas públicas tocadas pelo governo de Dilma Rousseff no final do primeiro mandato e no início do segundo mandato. A política que eles impõem de choque, ela é facilitadora dos arroxos. E eles não conseguiram ainda estabelecer o arroxo pleno em todas as áreas que o mercado quer impor. Eles conseguiram a privatização da Eletrobras, mas aí ela ainda balança, porque tem movimento pela reestatização, inclusive amanhã tem um ato na Câmara para isso. Eles tentaram a privatização dos Correios, só que ela parou no Senado Federal e já foi retirada do rol das empresas a serem privatizáveis pelo governo. E o centro daquilo que eles querem tomar de maneira plena são os combustíveis, é a Petrobras. Eles conseguiram manter um preço de paridade de importação, mas entregar uma parte das refinarias, mas eles não conseguiram fazer a entrega plena do processo de exploração, produção e de refino. Eles querem avançar sobre isso. Uma política que amplie o choque do ponto de vista econômico diminui as resistências e facilita a colocação em prática desse projeto de entrega. Na nossa avaliação, é isso que está no centro dessa história. Então, respondendo a tua pergunta para não fugir dela, é um processo de boicote? Depende. Ou seja, para mim é um boicote evidente, mas é um boicote evidente porque eles não aceitam e nunca vão aceitar que o resultado das urnas não levou a uma agenda de natureza privatizante e que desmonte o Estado nas suas garantias sociais. Então, isso, evidentemente, é um boicote. Se perguntar para ele, ele vai dizer que não e vai defender a agenda de desmonte liberal. Bom, e além... Você tem pergunta, Chico? Sim, mas, só queria falar um pouquinho sobre a base do Congresso, porque além, né, das taxas de juros, Lula também falou sobre a base do Congresso. Acho que é bom ouvir o Lula, porque vai ajudar a gente a continuar a nossa conversa aqui. Vamos dar uma olhadinha. A base, ela por enquanto são 503 deputados e 81 senadores. Na hora que começar a votar, é que eu vou ver quantos votos eu vou ter. Mas eu pretendo conversar com todo mundo, porque eu não estou governando para mim. Não estou governando para um partido político, eu estou governando para o povo brasileiro. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir, sabe, ter uma maioria. A gente vai conversar com os partidos políticos, vai conversar com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, com os líderes dos outros partidos, com o líder da base do governo, para que a gente possa não só aprovar, sabe, o marco fiscal, mas para a gente possa aprovar uma política tributária para esse país e aprovar medidas na economia que nós precisamos para fazer a economia voltar a crescer. Boa. Vai lá, Chico. Glauber, vamos falar de uma coisa que tem sido difícil para as esquerdas no Brasil, que é mobilização popular. E eu creio que sem uma mobilização popular não se muda nem presidente do Banco Central, nem o clima de Congresso, né? Será eternamente esse Congresso muito com a cara do Arthur Lira e vai ficar assim naquela negociação possível até o final do mandato, com a possibilidade, inclusive, de inviabilizar um governo Lula mais decente para as classes populares. Você vê possibilidade de mudança via manifestação popular? É possível as esquerdas, CUT, Federação de Petroleiros, a MST, essas entidades tornarem a questão dos juros uma coisa pedagógica e mostrar para o povo, para a população, que ou muda juro ou acabou o governo Lula praticamente? Eu acho que a mobilização, Chico, é uma necessidade que se impõe, inclusive porque teve uma fortíssima energia canalizada no período da campanha eleitoral, e essa energia ela precisa seguir ativa, porque senão a gente corre um outro risco, que é o genocida voltar para o Brasil. Ele é medroso, ele não voltou até agora porque ele tem medo, né? Ele tem medo de ser responsabilizado.
Mas imagina esse genocida volta para o Brasil e faz o que estão dizendo, começa a puxar motociatas. Aí a nossa ação vai ter que ser em reação ao que ele está fazendo. Perfeito. Quando, na verdade, o processo de mobilização permanente, quem tem gosto por ele, quem sabe fazer, quem tem que tocar, é a esquerda, né? A direita ou a extrema-direita, o fascismo, eles ocasionalmente fazem para o atendimento de objetivos específicos. Mas quem gosta da praça, quem gosta da rua, quem tem o anseio de uma mobilização que vá para além dos limites institucionais, é a esquerda. Então, acho que essa é uma necessidade política que se impõe, porque senão se fica encalacrado. Por um lado, você tem Arthur Lira, que é um representante, como eu já disse, dos interesses difusos do chamado Centrão e do mercado financeiro. O que está acontecendo e que muito está me preocupando nesse início de governo aqui na Câmara? Eles não estão botando matérias em votação. O Lira não está colocando matérias em votação que sejam importantes para a agenda nacional. Você pergunta a qualquer deputado, os que estão chegando agora, eles estão dizendo, mas é sempre assim? Não, não é sempre assim. Normalmente você bota as matérias de maior interesse do governo e aquelas que atendem a classe trabalhadora prioritariamente em início de governo, porque é onde você tem a capacidade de diminuir as resistências num parlamento que é majoritariamente burguês, que tende à direita. Sim. Fora a PEC de transição, que foi importante ainda no governo anterior para disponibilizar recursos para o pagamento do Bolsa Família, esses praticamente 3 meses do ano de 2023, o Lira exercitou aqui na Câmara dos Deputados um congelamento de pauta. As matérias importantes, elas simplesmente não vieram à votação. Nós já sabíamos que a vida com o Lira não seria fácil. Agora, se não há, por parte do governo federal, o que seja uma pauta que vá para além do espaço institucional, mobilizando a sociedade, o Lira se sente muito confortável. Por isso que é importante, fundamental, fazer como acabou de fazer o governo e relançar os mais médicos, porque isso dá uma resposta imediata, principalmente nas periferias, nas cidades mais afastadas dos centros urbanos, que foram altamente prejudicadas com a discriminação ideológica imposta pelo governo Bolsonaro a Cuba e que esfacelou o programa Mais Médicos. Isso dá, inclusive, para a militância de esquerda a capacidade de fazer a disputa com essa extrema-direita que continua buscando se movimentar. Agora, o lançamento, o fortalecimento de uma agenda como a dos Mais Médicos, que garante direitos sociais, isso tem que ser toda semana. Ou seja, a gente não pode deixar o bolsonarismo respirar e à vontade para eles tocarem a agenda deles. Eu prefiro muito mais, no plenário da Câmara, eu não ter tanto trabalho de enfrentamento a eles, ou o trabalho ser menor porque eles estão acuados, porque eles estão nas cordas e ter o trabalho facilitado, do que essa turma se sentindo, se achando que pode falar qualquer tipo de coisa na Câmara, porque não estão tendo que responder a uma agenda que seja positiva, semanal e de ganhos concretos para a classe trabalhadora. A gente vai continuar enfrentando eles aqui, tem que enfrentar mesmo, tem que fazer de tudo para seguir no enfrentamento aquilo que alguns chamam, eu não gosto de utilizar a expressão, porque eu acho que dá muito fôlego a eles, mas para aquilo que se chama de bolsonarismo, ou extrema-direita, os fascistas, esse tipo de orientação. Mas a agenda positiva, ela tem que ser semanal na garantia de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. E para isso, Chico, concordo plenamente. Não dá para prescindir de mobilização, não dá para ter a ilusão de que o papel do governo federal e da presidência da República seja secundário em relação a uma mobilização desse tipo e na capacidade de fazer agenda, porque não é. Ou seja, é um papel prioritário do ponto de vista nacional. Mas também é verdade de que a gente tem que estar o tempo inteiro trabalhando e tensionando para essa mobilização. Eu dou um exemplo concreto para finalizar, desculpe se já me estendi. Reforma do ensino médio, que foi colocada em prática por Temer, votada numa medida provisória e depois executada por Bolsonaro. Essa matéria, ela tem de todas as entidades e movimentos educacionais de defesa da educação pública
a repulsa. Só quem defende é o Todos pela Educação, que é ali um guarda-chuva de ações empresariais, Lehman, Itaú, Unibanco e companhia. Ou seja, eles querem manter isso e não escondem também o seu lema, que a partir de 2021 trabalhou para priorizar os seus investimentos na educação básica, por exemplo. Então, eles investem sobre a educação pública. A mensagem que o Lula dá hoje de que vai modificar o novo ensino médio, por um lado, ela é muito positiva, porque ela dá uma demonstração concreta de que as mobilizações que estão sendo feitas pelos estudantes estão ganhando eco na presidência da República. Mas não podem parar por aí, ou seja, há necessidade de uma revogação de fato, de convocação de uma Conferência Nacional de Educação, onde estudantes, professores sejam mobilizados, profissionais de educação, funcionários, mobilizados a discutir a educação pública do Brasil, a poder superar o analfabetismo que outros países da América Latina já fizeram e que o Brasil não fez. Tem tudo para fazer isso, tem uma possibilidade concreta de tocar, e essa agenda positiva tem que ser tensionada e estimulada pela mobilização de rua, com certeza, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Perfeito. Tá certo. Falei Braga. muito, né? Não, mas é isso aí, o debate é esse. Falamos sobre vários assuntos, né? Ensino médio, arcabouço, né? Também falamos sobre as taxas de juros. E amanhã é um novo dia, né? Vamos saber o que o Copom vai decidir aí sobre os próximos dias e basicamente sobre o futuro do Brasil. É isso que está em jogo, né? O mercado está tranquilo, acha que não vai mudar nada. Assim, você passa até todo mundo da Faria Lima sabe que não vai mudar nada. Eles têm certeza disso. Tomara que estejam errados, mas é difícil estar errado nesse ponto. A gente continua a ficar... Vai ter que ser na marra, né, Glauber? Glauber Braga. Com certeza, obrigada, tem que mobilizar muito. Vamos nessa. Obrigada. Um abração. Até Boa mais. noite para você. Até mais, querido. Obrigado. Amanhã é um dia tchau. importante, né? Vamos chamar o jornalista Chico Alves para nossa conversa? Chico já está por aí? Oi, Chico. Boa noite. Tudo bom? Boa noite, Roberta. Boa noite, Guga, César e Xará Chico. E a todos que estão vendo aqui. Boa Chico, noite, querido. a gente começou a conversar com o deputado Glauber Braga sobre a sua coluna, inclusive. A gente fala sobre a performance preconceituosa, né, contra as mulheres, trans, do deputado Nicolas Ferreira e tantos outros pronunciamentos diários no plenário e nas comissões marcados por ofensas, fake news, negacionismo e provocações que rebaixam drasticamente o nível da discussão política. Chico, como é que a gente faz para reverter esse cenário? Porque, teoricamente, é um palanque para ações afirmativas, né? Não para o negacionismo, seja ele qual for. Essa é a pergunta, usar aquele clichê, né? Pergunta de, sei lá, de 16 milhões de dólares, sabe? Essa aí é uma sinuca que a gente está metido. Talvez só o professor João César de Castro Rocha, que estuda essa movimentação, essa nova sintaxe do discurso de ódio, né, que possa nos dar alguma pista. Mas a verdade é o seguinte, nessa coluna, que foi a coluna de domingo, eu quis marcar eu acompanhei, qualquer um de nós, quem está nos assistindo, vocês aí no estúdio, a gente parar para assistir as sessões da Câmara dos Deputados, a gente vai ficar muito assustado. A gente vê recortes como essa fala do Glauber respondendo ao Eduardo Bolsonaro, aquela cadê o relógio? Aliás, o Glauber era o maior criador de bordões da Câmara dos Deputados, né? Então você vê ele respondendo ao Eduardo Bolsonaro, mas aí ele respondendo muito de uma forma que tem a ver, porque ele estava falando mentira ali, o Eduardo Bolsonaro acusando Flávio Dino de ter ido à Maré porque tinha conluio com traficantes, uma mentira de lavada, ele sabia que é mentira, o Antônio de Paula, o deputado do lado dele, e aí eu parei para dar uma olhada na sequência de manifestações dos deputados no dia a dia da Câmara, assim, é de chorar, é muito ruim, realmente, a legislatura anterior, que entrou com Jair Bolsonaro, que inovou na forma truculenta de fazer política, fazendo do seu adversário político um inimigo a ser exterminado, a ser ridicularizado, ofendido, com todas as armas, os golpes baixos que estiverem à mão, como mentiras, e tudo que usam para exterminar o seu inimigo. A legislatura anterior era ruim. Essa talvez seja um pouco pior,
assim, comparando sessões que eu vi nos 4 últimos anos e essa que eu vi agora no início de legislatura, olha, é muito ruim e a gente não pode se acostumar com isso. Na verdade, o intuito da coluna foi mais constatar para a gente não banalizar, não normalizar. Isso não é normal. Antes de 2019, quando começou a última legislatura, a gente não tinha uma direita desse tipo. A gente não tinha debates tão básicos. A gente não pode achar que isso é normal, né? Entrevistei, por exemplo, o Chico Alencar, que ficou 4 anos, nesses últimos 4 anos não esteve na Câmara, ficou vários mandatos, aí nesses últimos 4 anos fez o intervalo, voltou agora em 2023 e está assustado com o nível que ele encontrou depois de ficar um tempo longe da Câmara. Então, é só aquela coisa da gente não ir se acostumando com o que é péssimo, né? A gente tem que lembrar que a política não se faz assim, ou não deveria se fazer assim, e essa pergunta que você me faz algo muito importante para a gente responder, porque, como disse o João César de Castro Rocha na matéria, se a gente se acostuma a isso, a democracia, como a gente a conhece, vai perdendo sentido. Pois é. Ô Chico, mas para isso mudar, teríamos que ter ali um pulso mais firme, né, do Arthur Lira, da direção da casa, com alguma punição logo imediata, no meu ver. Eu creio que além do debate filosófico, ou faz uma punição de imediato, no caso, e já temos um bom exemplo, que é esse Nicolas lá de Minas Gerais, o Nicolas Ferreira, e que parece que vai passar sem punição, e se não punir, eu acho que continua o jogo, continua esse, né? Eu não vejo, além da nossa vontade e da nossa tese que realmente atrapalha a democracia, se não há uma punição interna baseada no regulamento, segue o jogo de baixaria, né? Eu não vejo muito saída. Acho que tanto eu quanto você, a gente tem pouca esperança que isso aconteça. Esse seria o caminho, mas a gente tem pouca esperança de que isso aconteça. Eu, sinceramente, acreditava que na última legislatura, essa direita fisiológica, centrão, que essa turma fosse se sentir ameaçada por essa milícia digital que foi para o Congresso, né? Saiu das redes sociais com essa forma agressiva de fazer política, foi parar no Congresso. Eu achei que eles fossem se sentir ameaçados, porque, na verdade, eles não têm compromisso com ninguém, não têm compromisso com a política, eles podem engolir a todo mundo, se eles forem maioria no Congresso, eu acho que eles ainda não são muito barulhentos, mas ainda não são maioria. Se eles forem maioria, eles engolem, inclusive, o Lira, eles vão botar a República de cabeça para baixo. Imaginei que pessoas como o Arthur Lira, como o Ciro Nogueira e como até Valdemar Costa Neto fossem imaginar, não, eu quero aqui fazer os meus acordos, mas não quero ser engolido por Damares, Bia Kicis e companhia. Mas não, eles continuam associados a eles. O Lira, só para terminar, o Lira que disse que nessa legislatura ele não ia admitir desrespeito. Foi cobrado quando o Nicolas Ferreira botou a peruca e fez aquela fala transfóbica. Nada aconteceu e eu acho que isso mostra que vai ser assim, essa leniência com essas manifestações, com os xingamentos e o Congresso vai caminhar assim. Guga, essa eu vou jogar para você, tá? Porque Michele Bolsonaro tomou posse no PL Mulher e tem uma fala dela para a gente comentar. Na verdade, para você comentar. Roda aí. Em nome da nossa querida pastora Adelaide, em Provérbios 31:10 diz que mulher virtuosa, ela é mais preciosa do que pedras preciosas. E hoje, a única joia aqui presente são vocês. Mulheres que inspiram, mulheres que fazem a diferença. Guga, esse tom tá estranho, Ela né? tentando fazer deboche é inacreditável. Ela debochando dessa situação que ela e a família dela, e ela e o maridão estão passando, de serem apontados como surrupiadores de bens públicos, como aqueles que tentaram cometer o crime de peculato. E ela também está no meio da história. Por mais que o PL e Michele tentem se fazer de vítimas de uma narrativa construída pelo Bento Albuquerque ou pelo Bolsonaro, o fato é que ela está no meio dessa história. É aquela mesma Michele que esvaziou um espelho d'água
para pegar moedinha. Então, é uma pessoa que tem já a imagem de alguém que é ávida por dinheiro e por poder. E agora, depois de Nicolas Ferreira, a gente tinha Daniel Silveira na política. Agora a gente tem Nicolas Ferreira. E no futuro, talvez, Michele Bolsonaro. Portanto, a situação é péssima e continuará péssima. Afinal de contas, a gente tem um país dividido hoje. De um lado, um grupo que se move, que vota por conta de aspectos religiosos, de aspectos comportamentais, não muito guiado pela razão, é muito mais pela emoção, muitos deles evangélicos, e esse grupo, de fato, está fechado com o bolsonarismo. É só olhar a pesquisa IPEC, inclusive, que você vê que a rejeição do Lula vem basicamente desse grupo, que não é movido pela economia, que é movido pelo comportamento, e que tem medo de que o professor possa sexualizar o filho, enfim, e que cai naquele discursinho da extrema-direita. O Brasil está dividido entre esses dois grupos. Então a Michele, o Nicolas, o Daniel Silveira, eles vão continuar navegando nessa onda da extrema-direita que rachou, que polarizou o Brasil. E que vai continuar elegendo esse tipo de gente. O que pode frear as intenções de Michele se aventurar na política é o próprio Bolsonaro, que não quer que ela saia para cargos majoritários, que não quer também porque os filhos não querem, os filhos estão ali fazendo pressão. Enfim, quem está freando Michele é Bolsonaro. O Valdemar está ali botando uma pilha e até tentando rachar um pouco a família, construindo, ajudando a construir a narrativa de que ela é vítima do Bolsonaro, que ela não está metida no esquema das joias. Porém, Michele, apesar de tentar passar a imagem da presidente do PL, daquela mulher forte à frente de um partido, a gente sabe que é aquele tipo de mulher submissa que vai fazer o que o marido mandar e que, portanto, já está começando a aceitar, a não avançar tanto assim na política como muitos desejam. Veremos até onde ela vai. Michele, a submissa. E Calejão, o ex-presidente Jair Bolsonaro participou por vídeo da posse. Dá uma olhadinha aí. Hoje é um dia muito especial. Estamos aí com o PL Mulher. Obviamente que eu gostaria de estar presencialmente nesse evento, ao lado da minha esposa e da minha família. E creio eu que este momento difícil para todos nós brasileiros teria que ser dessa forma. Por vezes, temos que sofrer para darmos valor àquilo que está ao nosso lado e, por vezes, nós desprezamos. Calejão, primeiro vamos emprestar o lencinho, né? Segundo, por que não volta para o Brasil? O que impede? Ele tem medo de ser preso e veja, o círculo está se apertando cada vez mais. E o que é extremamente perturbador da forma como Jair Bolsonaro se comporta desde que ele foi derrotado é que esse senhor, enquanto presidente da República, ele conduziu um genocídio contra o povo Yanomami, ele estimulou ativamente a contaminação do povo brasileiro com o patógeno mais letal que a gente teve ao longo do último século. Ele viu quase 700 mil brasileiros e brasileiras perderem as suas vidas, muito por conta de um processo que ele mesmo ajudou a catalisar. E ele não derrubou uma única lágrima. Você nunca viu o Bolsonaro se compadecer, você nunca viu o Bolsonaro ter qualquer tipo de mensagem de amparo. Ele imitou as pessoas sufocando, ele debochou, ele fez todo tipo de comentário absolutamente inoportuno, para dizer o mínimo. Agora, desde que ele foi derrotado no segundo turno das eleições presidenciais, ele simplesmente não consegue se articular em público sem parar de chorar. Ele fala 20 segundos e ele começa a chorar. Então, isso te dá conta do que efetivamente sensibiliza o Bolsonaro, que é o próprio projeto de poder dele.
Ele não tem nenhum tipo de comprometimento com o desenvolvimento do país, ele não tem nenhum projeto nacional e ele não tem nenhum tipo de compromisso com o povo brasileiro. Ele só chora, ele passou a chorar e demonstrar emoção quando ele viu o próprio projeto de poder comprometido. Esse é o Jair Bolsonaro. Chico Sá, acreditou nesse choro? Ah, não, eu nem gosto de explorar muito isso, porque eu acho que humaniza essa figura monstruosa, né? É uma figura monstruosa. Aquelas imagens dos Yanomami, aquilo é para nunca esquecer. Aquilo é para chorar, né? O cara que deixa pacotes e pacotes de vacina se vencerem e não aplica no povo, porque diz que vai virar jacaré, sabe, eu não confio num choro de um cara desse. Então, não me sensibiliza nem um segundo. Eu acho que qualquer brasileiro que tenha vergonha na cara não deve nem pensar em ter peninha de Jair Messias Bolsonaro. Ele é genocida em vários aspectos, né? Em relação aos indígenas, em relação às vacinas, em relação a tudo que a gente viveu da Covid, a experiência de Manaus, que é uma experiência de morte. A escolha do governo, a escolha do Pazuello, do Bolsonaro, da Capitã Cloroquina, daquela equipe naquele momento, é uma experiência de morte. Uma experiência que deve ser estudada para nunca mais a humanidade repetir. Então, esse chorinho aí lá de Orlando não me convence. Acho que é uma tentativa que a imprensa, a mídia dá muita corda nesse chorinho dele. Todo dia explora assim, o Bolsonaro chorou, não sei o quê, e fica nessa novelinha com a Michelle. Isso é uma tentativa de humanizá-lo, humanizar um monstro que deixou uma herança maldita aqui em qualquer aspecto que a gente for buscar, em relação à fome, em relação à matança, em relação a qualquer aspecto. Então, não gosto nem olhar para a cara desse sujeito. Ô Chico, o nosso chat concorda em gênero, número e grau com você. Mimimi aqui, nos comentários. Não colou. Não vamos mais botar esse cara chorando, não. Agora, Chico Alves, quem se emocionou hoje foi o presidente Lula durante a entrevista para o 247. Vamos dar uma olhada. Eu sei o que eu passei. Eu sei o processo de destruição que fizeram. E é sempre muito difícil, porque muitas vezes você tem amigos que desaparecem, sabe? Não é todo mundo que fala mais bom dia para você. Eu tive 9 horas de Jornal Nacional me destruindo. Eu tive 59 capas de revistas, milhares de páginas de jornais, contando os mais absurdos possíveis contra mim. E eu tinha certeza que o objetivo era chegar até mim. Quando você tem convicção da sua inocência, você não tem medo de brigar. Então é engraçado porque eu fiquei naquela cadeia lá, foi um momento muito rico na minha vida de resistência. Quantas vezes eu deitava naquela cama e ficava de barriga para cima, olhando o teto. É muita força para você sobreviver àquilo. Imagino. Né, Chico Alves? É muita força que Lula demonstrou. Eu acho que muito pouca gente teria força para superar uma situação dessa e depois ter disposição ainda para concorrer, voltar à política, concorrer e ganhar uma eleição. Quer dizer, para qualquer um seria complicado ficar 580 dias naquele cubículo lá na Polícia Federal de Curitiba. Mas para quem já tinha sido presidente por 2 vezes, né, achava que o seu nome estava inscrito na história por bons motivos, né, por mais que as pessoas, que a oposição, que quem fosse antipetista ou criticasse, mas aí achava que estava ali com o seu nome na história cimentado como um grande presidente por dois mandatos. Aí acaba, de repente, com a atuação de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol e seus blue caps, acaba sendo mandado para a prisão dessa forma, de uma forma injusta, com a colaboração, como ele mesmo detalhou aí, com a colaboração da imprensa, né? Que a Lava Jato só fez o que fez porque teve o apoio da imprensa. Eu sempre que falar da Lava Jato, vou repetir isso. E a imprensa tem
presta grandes serviços ao país, mas presta também muitos desserviços, e esse apoio à Lava Jato foi talvez um dos maiores desserviços da história da imprensa brasileira. E aí ele chega num momento lá que ele relata e olha para o teto preso, e quando relembra isso é óbvio, aí a emoção vem, né? E ele chora. É um ser humano muito especial. A história dele com essa... Qualquer um numa situação dessa que ele descreveu aí, desistiria completamente da política. Se eu sair daqui, eu não quero mais nada com a política. Ele volta para... sai da PF, volta para a política, atacado de todas as formas, ganha uma eleição e está aí contando para todo mundo a sua desventura, o seu sofrimento, mas agora na cadeira de presidente, para desespero de Sérgio Moro, que é senador, mas tem que ver aí Lula, presidente, contando o que passou. É isso, né, Guga? Acho que a palavra que define é resistência, né? Pois é, imagina, 580 dias preso num julgamento depois considerado injusto, um juiz parcial, e esse juiz considerado parcial, que agora é senador e que durante ainda a época da eleição já estava negociando um cargo no governo Bolsonaro e já estava sonhando com o STF, ou seja, estava usando o poder que tinha em benefício próprio, por isso, inclusive, que pode hoje ser chamado de corrupto, segundo a Justiça, já que ele se valeu de uma posição de autoridade para se beneficiar de maneira escusa, se dando bem depois na política, enfim, ganhando também junto a empresas que ele próprio tinha condenado na Lava Jato, lá nos Estados Unidos. O cara, esse sujeito, hoje ainda teve a cara de pau de tentar revidar a essa entrevista do Lula. Ele acusou golpe, o Sérgio Moro, porque o Lula tem um momento dessa entrevista que ele é mais incisivo, que ele fala que queria se vingar, que queria ferrar, né? Vou usar ferrar o Sérgio Moro. E o Sérgio Moro respondeu. O Sérgio Moro se colocou como vítima do Lula. Pasme, Sérgio Moro, vítima do Lula, dizendo que nunca tinha levado para o lado pessoal. Eu nunca ofendi. Quando o presidente utiliza essa linguagem ofensiva de baixo calão, ao meu ver, ele gera até um risco pessoal para mim, para minha família. Falam muito do tal discurso de ódio. Ele se colocou como vítima agora dessa entrevista, desse momento em que o Lula acaba mostrando o que ele de fato sentia, que era um sentimento de vingança, de revanche, já que ele se sentia injustiçado e queria a revanche, enfim. E ele soltou isso na entrevista. O Sérgio Moro, que foi quem o condenou de maneira injusta, que hoje é um juiz parcial e corrupto, segundo a Justiça, e que na época da Vaza Jato, a gente viu mensagens dele trocadas, chamando inclusive de showzinho, palavras do Sérgio Moro, a defesa do Lula. Esse mesmo Sérgio Moro agora quer se fazer de vítima por conta dessa entrevista. É muita cara de pau. Todo mundo quer falar aqui no estúdio? Quem começa? Chico ou César? Posso ir, Chico? Você Por quer ir? favor, por favor. Não, vamos lembrar que assim, o Sérgio Moro foi uma pessoa que destruiu a economia brasileira. Então, nessa ânsia de assumir o poder de uma forma muito arbitrária, esse senhor confabulou com uma nação estrangeira, tudo isso é fato, tá? É só pesquisar, por exemplo, o que demonstra a Vaza Jato, que o nosso querido Demori conduziu com muita propriedade, inclusive, que isso é público e notório. Esse senhor, portanto, confabulou com uma nação estrangeira, ele atacou a soberania nacional, ele destruiu a economia brasileira por conta de um projeto personalista de poder. Ele dizia que não entraria na política, segundo as suas próprias palavras, porque isso poderia, vamos dizer assim, colocar em xeque o crédito das decisões que ele havia tomado enquanto magistrado. O que ele faz em seguida é aceitar, como todos sabemos, um cargo ministerial no governo que ele ajudou a eleger. Você imagina que nesse processo
O Lula foi preso, ele perdeu a mulher, ele perdeu um irmão, ele perdeu um neto e existem gravações, por exemplo, de membros da Lava Jato debochando disso, o que passa por cima do mínimo de humanismo, entende? Então, a gente tem a todo tipo de posição divergente, mas por mais que eu rechace a figura pública do Jair Bolsonaro, eu jamais debocharia se ele perdesse um filho, se ele perdesse um ente querido, se ele estivesse num processo de luto. Isso transcende, é uma questão de humanismo, que não depende de onde você está dentro do espectro político e ideológico, deve ser respeitado e você não pode passar por cima de valores como esse. O que o lavajatismo demonstrou é que essas pessoas não tinham nenhum parâmetro humanista. Então a gente vê a reação do Lula hoje com o choro, com aquela ênfase mais aguda que ele colocou quando ele se refere à figura do Sérgio Moro, muito por conta disso, porque só ele sabe o que ele passou e é, a meu ver, a maior história de reviravolta, de retomada. Olha, eu vou te dizer que muito possivelmente, talvez Mandela seja algo similar assim, mas talvez da história da humanidade. Verdade, Chico. Perfeito, não, bem lembrado o exemplo do Mandela. Não, e o Lula conta na entrevista que a cada visita, cada sábado, apareciam lá uns 4 procuradores, alguns delegados, para ali inspecionar e perguntar se estava tudo bem. Esse momento eu também achei muito forte na entrevista. Ele fala, tudo bem nada, enquanto eu não me vingar desse juiz, enquanto eu não mostrar que ele acabou com o país, eu não sossego. Então, é nesse sentido, Guga, inclusive, que sai aquele palavrão com gosto, né? Enquanto eu não F3 pontinho ele, eu não... É a hora do o palavrão usado na hora do desabafo total mesmo. Enquanto eu não resolver essa história com esse juiz, eu não me conformo. Mas acabou a história fazendo uma reviravolta e o Lula, presidente da República, essa é uma das maiores viradas de roteiro de um filme, talvez na história da humanidade. E o Sérgio Moro agora ainda tem um rabo de lavajatismo que pode se voltar contra ele. Tem um novo juiz em Curitiba que começa a rever algumas decisões, como a prisão do Alberto Youssef, do Leiro. Agora pediu para revogar a prisão do Tacla Duran, que estava na Espanha, teve que se exilar, porque o Moro passou a perseguir. E, ao que parece, tem histórias escabrosas de dinheiro em relação à família do Moro, que só o Tacla Duran pode contar. Então, é uma hora, inclusive, que ele está acuado. Que foi uma pedra que você cantou todinha pra gente na edição de ontem. Você deu o nome, inclusive. Você falou, é provável que isso aconteça. Hoje aconteceu. Quando eu vi a prisão do cara, eu disse, não teria outro sentido a não ser recontar essa história. Então, tem alguns rabos, alguns fiapos, digamos assim, da Lava Jato, que ainda podem incriminar muito o juiz. Perfeito. Não só a decisão de STF, da Corte Superior, mas também esse final de rama, digamos assim, da Lava Jato. O que seria muito irônico que voltasse na mesma 13ª Vara de Curitiba, esse final de reapuração, o cipó voltasse a bater no cipó de Aroeira, como diz a música do Geraldo Vandré, voltasse para o lombo do Sérgio Moro. Ainda temos essa possibilidade. Chico, exatamente, no lombo de quem mandou dar. Ô, Chico, deixa eu falar só uma coisa rapidinho, Roberta e Guga. O César estava se perguntando aí se o caso do Lula é tão comparável ao Mandela, ou maior. Tem um parâmetro que é o seguinte, as cartas que foram enviadas para Lula durante os 580 dias que ele teve na prisão, se transformaram num livro, né? Foram sistematizadas e foram transformadas num livro chamado Querido Lula, Cartas a um Presidente na Prisão. E no lançamento desse livro, teve um evento até emocionante lá em São Paulo, a historiadora francesa que coordenou a sistematização dessas cartas, disse que comparou com outros governantes que estiveram presos por longo tempo e disse que
nem Mandela recebeu tantas cartas quando esteve na prisão quanto Lula. O número de cartas que Lula recebeu é muito maior do que o que Mandela recebeu, por exemplo, na prisão, e as cartas são emocionantes, não são simples cartinhas, assim. Até eu tenho um vídeo do lançamento do livro no YouTube, para quem quiser ver, é de chorar. Então, eu não sei, é certamente uma história comparável à de Mandela como figura, como perfil mundial, com certeza. Uma história muito rara da política mundial. Muito bem colocado, Chico. Vamos dar uma olhadinha, então, de outro trecho da entrevista do presidente Lula, que falou sobre os atos golpistas de 8 de janeiro e também sobre a participação de Jair Bolsonaro. Guga, essa vai para você. Eu não vou ficar de biquinho com as Forças Armadas. Nós estamos discutindo coisa séria. Todas aquelas pessoas que participaram da movimentação de 8 de janeiro, daquele golpe, vão ser punidos. E quem participou do golpe será punido pela justiça civil e não pela justiça militar. Eu acho que o Bolsonaro queria fazer aquilo no dia 1º. Na minha cabeça, o Bolsonaro tinha pensado aquilo para o dia 1º. Acontece que dia 1º tinha muita gente. E eles então resolveram, recuar e fizeram aquilo no dia 8. De 1º para 8 de janeiro, né? Lula, segundo o Lula, seria no dia 1º, quebra-quebra e a tentativa de golpe, depois foi adiada para o dia 8 de janeiro. Na verdade, o primeiro momento da tentativa de golpe foi ainda em dezembro, quando eles destruíram Brasília, invadiram a Polícia Federal, supostamente para libertar um índio pastor político de lá, e ali já era a tentativa de golpe. Depois foi adiada, como não funcionou, depois foi reprogramada e teve no dia 8, segundo o Lula, seria no dia 1º. E o que o Lula está pedindo ali é justiça. Justiça é o que qualquer cidadão está sujeito a pagar na justiça se cometer um ilícito. Seja, no caso do militar, na justiça civil, que é o que deve acontecer, em alguns casos na justiça militar, mas isso é o que está na Constituição e todo cidadão é sujeito a isso. Isso faz parte da democracia, portanto, não há nada de excesso no que o Lula está pedindo. Mas mesmo assim, a gente está tendo um chororô já de alguns militares. Um deles, o Hamilton Mourão, que hoje é senador pelo Rio Grande do Sul, e que 2 dias atrás já começou a fazer um discurso dizendo que os militares, entre aspas deles, estão sendo tratados como cidadãos de segunda classe, que esse governo quer rebaixá-los, portanto, para uma segunda classe. Esse discurso já está sendo firmado aí por alguns generais, por alguns militares de alta patente, que estão começando a querer reclamar dessa postura de um governo que cobra a justiça. E deve-se fazer justiça. Esses que participaram do quebra-quebra, da tentativa de golpe, vão ter que pagar. Não vai ter um governo subserviente aos militares ou aliado dos militares a ponto de querer atropelar o que está na Constituição. Eles devem pagar, independente da patente. É isso que o Lula está cobrando e é isso que a gente espera que aconteça. E hoje também o presidente Lula assinou um decreto estabelecendo que pelo menos 30% dos cargos e funções de confiança do governo federal sejam ocupados por negros. Cargos de confiança são preenchidos por meio de contratação sem a necessidade de concursos. Hoje é o Dia Internacional da Luta pela Discriminação Racial, Chico Sá. Falamos no Mandela, essa data vem de lá, vem da África do Sul, num massacre, no maior massacre que houve nos anos 60, que 196 pessoas foram mortas pela polícia numa manifestação na África do Sul. Vem daí essa data que é internacional. Bela medida, né? No dia tem que ser assim, tem que ser na prática, não pode ficar mais em teoria nesses assuntos urgentes do Brasil. Tem que mandar a caneta e resolver e ocupar mesmo com 30% lá. E entende a importância de ter um chefe do executivo que valoriza esse tipo de coisa? A caneta, o peso simbólico do presidente da República
você pode estimular ódio, você pode estimular segregação, que a meu ver, pelo menos, foi o que fez o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou você pode utilizar esse teu peso, essa tua força, para promover política afirmativa, para promover toda uma agenda social. Então, seguramente é uma data incrível, é um decreto absolutamente necessário e vai ao encontro daquilo que o Lula representa, que é a emancipação popular, a emancipação da classe trabalhadora. Isso é um motivo de celebração, sem dúvida. Tá certo. Só um detalhe importante sobre essa data, o que acontecia aqui na África, as pessoas pretas tinham que andar com uma identificação para que elas fossem permitidas ou não a andar por certos lugares. Elas tinham que entregar um mapinha, onde é que eu vou? Hoje à tarde eu vou em tal bairro, vou lá no terminal de ônibus, vou voltar. Ela tinha que entregar um mapa diário de locomoção. É extremamente doloroso. Muito. Chico Alves, muito obrigada. É sempre bom te receber aqui no Série Segunda Edição. Boa noite para você. Eu que agradeço, Roberta. Obrigado pelo convite, por esse novo convite. Guga, César e Chico, boa noite, obrigado. Boa noite, querido. Obrigado, boa noite, Xará. Chico. Valeu. Bom, vamos dar uma olhadinha no fechamento do mercado financeiro com Débora Maganha, estreando aqui no Série Segunda Edição. Não, Débora, boa noite. Acho que você... Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Que bom. Então Seja eu vou trazer aí para bem-vinda, vocês. Débora. Muito obrigada. Vou trazer para vocês o que impactou mais, né, o mercado financeiro nesse fechamento de dia, né, o que aconteceu aí no decorrer do dia que levou, né, o movimento a ser, né, da forma que aconteceu. Tem alguns pontos principais, né, que eu vou destacar. Né, até porque que o Ibovespa ficou estável e o exterior conseguiu aí se descolar, conseguiu ficar aí com desempenho mais alto. Né, o primeiro deles é que o Ibovespa vinha aí de um movimento de quedas consecutivas, conseguiu ficar perto dessa estabilidade com alta aí de 0,07%, uma alta bastante pequena, então muito próxima ainda da estabilidade. E aqui eu separo dois pontos principais que contribuíram, né, para o desempenho do índice na terça-feira. O primeiro deles, né, é a expectativa pelos juros e pela reunião do Copom. Né, então, o nosso índice ele chegou a ensaiar ali um ganho superior a 0,60 nas máximas negociadas do dia, mas acabou perdendo, né, parte desse fôlego com a expectativa do mercado pela manutenção amanhã dos juros pelo Comitê de Política Monetária. Então, o mercado ele vem sinalizando para essa expectativa da manutenção dos juros, tanto pelo relatório Focus, né, que foi divulgado ontem, como também pelas negociações de juros futuros. Né, o caso que a gente consegue ver até de uma forma mais forte são os juros futuros que têm um vencimento mais curto, então aqueles com vencimentos, né, negociações com vencimentos ali em 2024, final de 2023, muito próximos à expectativa do relatório Focus de 12,75. Hoje, inclusive, os juros de 2024 fechou em 12,75, né? Então aí em linha com o apontado pelo Focus ontem. Né? E essa expectativa por uma redução mais lenta dos nossos juros impactou os setores que são mais aí sensíveis a esse tipo de movimentação, como é o caso da construção civil e o consumo. Aí no caso do consumo, consumo cíclico, que é chamado justamente de cíclico, porque ele fica mais exposto aos ciclos econômicos e mudanças nesses ciclos econômicos. Então, se a gente olha aí os índices, né, que reúnem as ações desses setores, a gente vê uma queda no setor ali de construção civil de, em média, 0,15, e no indicador ali que reúne as ações do setor de consumo de 0,35, respectivamente. Então, a gente vê aí, né, essa queda nesses índices que reúnem essas ações, justamente refletindo essa expectativa aí de um juros mais alto aqui no Brasil. O segundo ponto, né, que eu trago aí como um destaque da sessão é o segundo dia de alta consecutiva no preço do petróleo Brent no mercado internacional. Né, o destaque acabou ficando com a Petrobras, né, entre as ações aí maiores, com maior peso no nosso índice, que viu as suas ações ordinárias e preferenciais subirem mais de 2% hoje. Né, mas esse movimento, por mais que tenha vindo aí da alta do petróleo, não foi aí uniforme entre as empresas ligadas às commodities. A gente viu as ações ligadas à siderurgia,
e também a mineração, como o caso da Vale e a CSN, caírem hoje devido à queda do preço do minério de ferro negociado lá em Dalian, na China. A Eletrobras também ficou entre os destaques negativos hoje, depois que o presidente Lula voltou em entrevista a criticar, que com razão, né, a privatização da maior empresa de energia brasileira. E por que a Eletrobras, né, a queda da Eletrobras e o mercado reage tão negativamente a esse tipo de fala, como a gente viu hoje acontecer? Essa entidade que se chama mercado, né, tem medo que haja uma reversão da privatização da Eletrobras, que, além de ser um setor lucrativo de energia, é um setor que ele leva anos para chegar ao tamanho que chegou e também se estabelecer da forma que a Eletrobras se estabeleceu. É um investimento de muito longo prazo, que foi maturado aí pelo Estado, né, e pelos brasileiros, e depois de já muito grande, passado para a mão do setor privado. Então, o mercado tem medo, né, que haja alguma reversão dessa privatização e eles percam aí essa empresa de suas mãos. Então, esses foram os 3 pontos principais aí que impactaram aqui o Brasil. Lá fora, né, os mercados eles estão com a expectativa de um aperto monetário mais brando no Banco Central dos Estados Unidos amanhã, na quarta-feira. Então, amanhã é um dia muito importante para juros, a gente inclusive chama de super quarta, porque são decididos os juros aqui do Brasil e dos Estados Unidos. E aí, o aumento de 0,5 ponto percentual já descartado pelas expectativas, né, justamente por conta da crise do setor financeiro, a expectativa é de um aumento menor, ou de 0,25 pontos percentuais, ou de manutenção nos juros do país. Então, isso aumentou ali, estimulou o apetite pelo risco, e os índices nova-iorquinos encerraram com ganhos. E além dessas expectativas dos juros, o preço do petróleo impulsionou muito lá fora, né, as ações ligadas ao bem chegaram a subir mais de 4% lá em Nova York, e a divulgação do Wall Street Journal, que foi ali impactante para o mercado, principalmente no setor bancário, porque o JP Morgan estaria organizando uma iniciativa junto a outros grandes bancos dos Estados Unidos para que tenha ali apoio aos bancos regionais com a finalidade de garantir a estabilidade e também a trazer apoio para esses bancos que estão com dificuldade financeira e em crise nos Estados Unidos. Então, as ações do First Republic Bank subiram mais de 20%, e isso impulsionou ali os mercados, como a gente pode ver, né? Então, o Dow Jones teve alta de 0,98, o S&P subiu 1,30, porque ele tem ali na sua composição muitas ações do setor de energia, então o petróleo acabou impulsionando isso, e a Nasdaq, com essa expectativa de juros mais baixa, o setor de tecnologia se favorece, e ela fechou em alta aí de 1,58. Então, esses foram os principais destaques do mercado e que levaram o desempenho a ser como foi hoje. Obrigada, Débora Maganha. E a partir de agora, a gente vai contar com a análise da Débora todos os dias aqui no ICL Segunda Edição. Pô, Seja bem-vinda! Muito bom, querida. Obrigado, Débora. Boa. Um beijo, Débora. Um beijo e até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Vamos para os destaques do dia? Vou começar com o César Calejão hoje. Vai lá, César. Bom, o meu destaque é a questão do Donald Trump. Ele enfrenta uma situação por ter subornado uma atriz e produtora de vídeos pornográficos, a Stormy Daniels, o que em si não é um crime, tá? Nos Estados Unidos. Mas, de forma muito resumida, ele declara, ele paga o Michael Cohen, que foi o advogado dele que fez esse suborno, de uma forma que configura uma falsificação contábil. Isso nos Estados Unidos é o que eles chamam de misdemeanor, que é uma espécie de contravenção. Acontece que esse crime de contravenção, se associado com outro crime, que nesse caso é burlar regras eleitorais, pode se tornar num crime mais grave, e é isso que o Donald Trump está possivelmente tendo que enfrentar. Pode sim resultar num processo criminal contra ele. Seria algo absolutamente inédito. Nenhum ex-presidente estadunidense jamais respondeu por um crime, nenhum ex-presidente americano foi preso, e o Donald Trump pode ser efetivamente o primeiro presidente americano a ser preso ainda essa semana. Estamos na expectativa, evidentemente isso tem um reflexo enorme na política brasileira e seria mais um elemento que agravaria a condição do próprio Jair Bolsonaro seguramente. Diz que talvez
Fosse hoje, né? Hoje ainda é dia nos Estados Unidos. Exato, então, a talvez... gente está na expectativa. Também pode ser que isso aconteça, que de alguma forma as pessoas tenham feito essa referência à data de hoje, mas que aconteça amanhã para de alguma forma diluir o que seria aí um processo de resistência de apoiadores e tal, mas pode ser que aconteça ainda essa semana. Chico Sá. O Trump, inclusive, está apostando na manifestação favorável a ele, exato, né? Exato. Tomara que não. O meu destaque é esse cubano, esse médico cubano, que hoje está desempregado em Fortaleza, o Juan Delgado. E eu torço por uma virada também, falamos na virada do Lula, torço por uma virada dele também esse ano, com a implantação do Mais Médicos. Ele é aquele senhor que chega no aeroporto de Fortaleza e ele é agredido em 2013 por uma corja lá bolsonarista, incluindo aquela capitã cloroquina, a doutora Maíra Pinheiro, que se promoveu tudo a partir daquilo. Ela xinga ele de escravo e de incompetente, e a partir daquele ato e daquela turma, aquela turma toda se promove e acaba dentro do governo Bolsonaro. Ela acaba dentro do governo Bolsonaro, a Maíra, e é uma das personagens da experiência de Manaus, da experiência assassina e genocida de Manaus durante a Covid. Então, eu torço, fica a minha torcida para que o doutor Juan Delgado, cubano, consiga uma vaga no Mais Médicos. Ele só consegue se os brasileiros não preencherem as 28 mil vagas. Normalmente o médico brasileiro não quer ir lá para a cidade de Tiradentes, não quer ir lá para os Anjinhos, que é a terra onde eu fui criado, lá em Santana do Cariri, onde tinha um médico cubano, aliás, maravilhoso, amado por toda a minha família até hoje. Então, é a minha torcida para que a história faça justiça ao Juan Delgado. Ótimo ponto, Chico. E aí, Guga, o que você traz para a gente? A justiça, pelo menos, foi feita hoje para o senador, o Fabiano Contarato, senador pelo Espírito Santo, que é líder do PT no Senado. Ele e o companheiro dele, o Rodrigo Grobeiro, vão receber do Estado do Espírito Santo, que vai ter que pagar, R$ 12.700 cada um deles, por terem movido um processo contra um procurador estadual chamado Clóvis Barbosa, que simplesmente foi homofóbico contra o senador num processo de adoção do Fabiano com o Rodrigo, que eles estavam adotando um menino, e esse promotor, o Clóvis Barbosa, ele foi extremamente homofóbico, além de atrasar o processo de adoção. Olha o que ele escreveu. Ele disse que não haveria autorização legal para que um ser humano venha a ter 2 pais, como pretendido. Ou pior ainda, 2 mães, querendo dizer que eles seriam mulherzinhas. Enfim, ele falou, ele se colocou ali, não como um agente do Estado que está tentando fazer com que uma criança que não tem pais consiga, enfim, um lar, mas como um militante dessa visão mais retrógrada, que não aceita o que o STF já mandou que aceitem, que é tratar um casal gay como um casal heterossexual, com os mesmos direitos. E ele não fez isso. O Fabiano entrou na justiça, ganhou. Esse procurador estadual ele foi suspenso por 5 dias apenas pelo Conselho Nacional do Ministério Público, porém o Estado terá que arcar com essa despesa do processo, que é uma vitória não só para o Fabiano Contarato, não só para o senador, mas para todos que lutam contra a homofobia. Sempre que um homofóbico perde, o Brasil, o mundo ganha. Eu não sei qual é a dificuldade de entender as novas constituições de família. Assim, eu não sei realmente onde é que pega, o que dói, o que interfere, o que afeta a sua vida, né? Se tem amor, respeito dentro da família. Sim, para agirem dessa forma, né? Assim, quantas crianças adotadas, enfim. Tem coisas que a gente não consegue entender. Mas eu tenho uma notícia imperdível para a comunidade ICL. Dia 30 de março, que é uma quinta-feira, o ICL oferece um curso, uma aula aberta com o André Janones, o deputado federal fenômeno das redes sociais. É a participação do Edu Moreira também. E o tema será Guerrilha Digital, como as redes sociais estão moldando comportamentos e escolhas políticas. Será um evento ao vivo no dia 30 de março, às 8 da noite. Anota aí, logo depois do ICL segunda edição.
As vagas são limitadas, então reserva agora a sua em icl.com.br/aula. Corre lá, porque as vagas são limitadas. Acabamos aqui, fechamos por hoje o ICL segunda edição. Valeu, Guga. Obrigada, César. Obrigado, Chico, boa noite. Obrigado, querida. E não esqueça que amanhã tem ICL primeira edição, logo de manhã, às 8 da manhã, com Vivian Mesquita, William De Luca e Edu Moreira. Até amanhã, de manhã, às 8 horas, com os nossos parceiros aí da manhã. Um beijo e até a noite. Valeu, gente. Beijo. Tchau, tchau.